Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos trabalhar o tema A Vinda da Família Real para o Brasil. Vamos entender o que fez a corte portuguesa e toda a família real deixar Portugal e vir morar na sua principal colônia, que é o Brasil. A vinda da família real para o Brasil em 1808 foi um momento de translado da corte portuguesa, onde eles saíram de Portugal e vieram morar na sua principal colônia, o Brasil. Para a gente entender um pouquinho melhor os motivos desta vinda, nós temos que entender como é que estava o contexto, ou seja, a situação em toda a Europa nesse período. Nesse momento, a era napoleônica estava numa tentativa de grande expansão pela Europa. Ou seja, Napoleão Bonaparte, este cara bem aqui, era um francês que queria dominar toda a Europa e expandir o domínio da França sobre os outros povos e reinos. Porém, Napoleão tinha como grande inimiga a Inglaterra, que tinha interesses comerciais também na região da Europa. E a Inglaterra, ela resistiu fortemente às invasões francesas. Agora, para entendermos como Portugal entrou no meio de toda esta confusão, temos que entender um pouquinho a situação política de Portugal nesse momento. Turma, não era uma situação muito boa. Tudo estava confuso na política de Portugal nesse período. Por quê? O rei de Portugal, Dom José I, tinha acabado de falecer. E seu filho mais velho, Dom José, também tinha acabado de falecer. E a rainha não podia assumir, porque ela estava louca. E o poder acabou caindo nas mãos de um cara que nunca nem pensou em ter o poder, pois não havia estudado e nem se preparado para dominar o reino. Quem era esse cara? Dom João VI. Em 1806, em uma tentativa de prejudicar a Inglaterra, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, em que proibia os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, ameaçando invadir e destruir qualquer um país que o desobedecesse. E aí, turma, é nesse ponto que Portugal entra nessa história, pois Portugal era um país extremamente dependente do comércio com a Inglaterra. E é nesse momento que Portugal e Dom João VI começaram a receber pressões tanto da França de Napoleão, que queria que eles parassem de comercializar com a Inglaterra, quanto da própria Inglaterra, que queria a manutenção desse domínio comercial. É nesse momento que a Inglaterra, para não perder essa aliança comercial com Portugal, oferece o apoio financeiro, tanto financeiro quanto político, para que a corte portuguesa saia de Portugal e vá para sua principal colônia, que é o Brasil. E com esse apoio, em 1808, nós temos a mudança de Dom João VI, junto com a família real e alguns membros da corte portuguesa, para o Brasil. Sabemos, entretanto, que Dom João adquiriu uma dívida gigantesca com a Inglaterra, que só foi crescendo. Porque quanto mais ele pegava dinheiro, mais ele pegava ajuda financeira da Inglaterra, mais os juros iam crescendo e mais a dívida do Brasil, no caso, porque não estava mais em Portugal, ia crescendo com a Inglaterra. Para continuar de forma saudável a relação comercial entre as duas nações, Dom João, ao chegar ao Brasil, em seu primeiro ato político, o que ele fez foi assinar a abertura dos portos brasileiros. Ou seja, ele permitiu que o Brasil fizesse comércio com a Inglaterra, colocando, portanto, fim ao pacto colonial. Esclarecendo. Turma, o que foi o Pacto Colonial? O Pacto Colonial era a relação que Portugal tinha com a sua colônia, onde o comércio da colônia era estritamente apenas para Portugal. Brasil não podia comercializar nada com outros países. Tudo deveria passar primeiramente por Portugal. Agora não. Como Dom João abriu os portos, a Inglaterra poderia comercializar diretamente com o Brasil sem ter que passar por Portugal. Turma, a corte portuguesa e a família real, ao chegarem ao Brasil, quando se instalaram no Rio de Janeiro, encontraram uma cidade sem estrutura de serviços públicos e sem nenhum tipo de saneamento básico. Durante o período,
em que permaneceram no Rio de Janeiro, o regente português criou museus, bibliotecas, teatros, escolas. Afinal, os nobres portugueses queriam ter o mesmo estilo de vida que tinham na Europa. Com a família real instalada na colônia, o Brasil passou a ser a sede do governo português. E algumas medidas trouxeram muitos benefícios ao Rio de Janeiro e a outras cidades coloniais, como a instalação de fábricas, que antes eram proibidas, a criação da imprensa, a criação do Banco do Brasil, a fundação de escolas, como a Escola de Medicina em Salvador. Turma, porém, entendam, como eles vieram de uma hora para outra para o Brasil, eles tiveram que desalojar muitos moradores. Eles chegaram ao Rio de Janeiro, depois, quando eles se mudaram para Salvador, eles olharam as melhores casas e expulsaram os moradores e começaram a morar na casa dessas pessoas. Ou seja, infelizmente, as pessoas tiveram que aceitar perder suas casas para a corte, para os nobres portugueses. Em 1815, depois de sofrer muitas derrotas, Napoleão perdeu seu poder sobre a Europa. No mesmo ano, o Brasil foi integrado ao Reino Unido de Portugal. Com isso, deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Turma, é nesse período que muitos visitantes vieram para cá, principalmente artistas, que não apenas vieram para visitar, mas vieram mesmo para morar no Brasil, como é o exemplo de Ruenos e Debrecht, que vieram observar como era a sociedade brasileira, fazer suas telas, fazer pinturas e espalhar essas pinturas para o mundo afora, mostrar na Europa, fazer exposições. Só que eles não vieram apenas visitar o Brasil. Eles realmente vieram e ficaram morando no Brasil. Eles queriam conhecer a sociedade brasileira e como era o dia a dia e a vida no Brasil. Então, muitos artistas, como Napoleão foi derrotado, começaram a se mudar para o Brasil, já que agora já não tinha mais aquela ameaça de invasão francesa. Com a chegada da família real no Brasil, o país alcançou um bom desenvolvimento econômico, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde teve muitas melhorias, como eu falei anteriormente para vocês. Mas, turma, e o resto do país? Eles tiveram que pagar cada vez mais impostos para cobrir os gastos da corte portuguesa. Isso era justo? Não. E foi nesse contexto que explodiu uma rebelião que aconteceu em Pernambuco, que foi nomeada de Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela aconteceu em Pernambuco no período de março a maio de 1817. Os líderes desse movimento foi a burguesia comercial regional e os membros do clero. Foi a primeira insurreição republicana do país. O objetivo principal da rebelião pernambucana, dessa revolução, era instalar um sistema republicano e abolir gradualmente a escravidão. Ou seja, eles não queriam acabar com a escravidão de uma vez só. Não, era de forma gradual, aos poucos. Mas eles queriam também instalar um sistema republicano para que melhorasse não só o Rio de Janeiro. Quer dizer, a corte portuguesa estava melhorando o Rio de Janeiro, estava melhorando as cidades perto do Rio de Janeiro, estava melhorando Salvador. Mas e os outros, como Pernambuco e as outras capitanias, como Maranhão, estavam sendo largadas. E em vez de só ser largadas, estavam sendo cobradas cada vez mais impostos, estavam sendo exploradas cada vez mais. Isso já estava ficando muito ruim. E as pessoas não estavam gostando, pois o povo estava continuando na pobreza e acabou se revoltando contra esses abusos. Esse movimento se espalhou pelo Nordeste, mas novamente o governo português acabou com o movimento. Então nós tivemos como resultado, os líderes foram presos e outros foram enforcados. Muito bem. Vocês sabiam que a bandeira de Pernambuco, ela foi criada nessa época? Observem aqui essa bandeira. A bandeira de Pernambuco, ela foi criada em 1817, durante a revolta que nós acabamos de estudar. E até hoje nós temos em Pernambuco esta bandeira que significava a Revolução Pernambucana.
Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.